Amém, irmãos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É um motivo de alegria pregar, é um motivo de alegria ouvir, é um motivo de alegria pertencer ao povo de Deus. Irmãos, todas as vezes que eu sou convidado a dirigir uma palavra, eu digo, eu não sou um pregador, mas sou apaixonado com Cristo, eu gosto de falar de Jesus. Eu amo falar de Jesus porque eu sei o que Ele fez na minha vida. E eu sei o que Ele é capaz de fazer na sua vida. Esse Deus é poderoso, irmãos. Eu convido os irmãos a abrir em Filipenses capítulo 2. Esse Deus é cheio de amor e misericórdia, irmão. Em nome de Jesus. Filipenses capítulo 2. Amém. Podemos ler? Vamos então, do versículo 1 ao versículo 5. A minha tradução é um pouquinho diferente, porque ela é na linguagem de hoje. Diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. Vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então eu peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejo tolo de receber elogios, mas seja humilde e considere os outros superior a você. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Versículo número 5. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Tem entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo. Que haja entre vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. O pastor nos convidou para... Esse ano vai ser um ano de propósito de crescer em amor, irmãos. O Fábio começou aqui orando e dizendo, é uma igreja terrena. Você sabe por que nós somos uma igreja terrena? Porque nós não temos os pensamentos de Cristo. Os nossos pensamentos são os nossos ainda. É por isso que nós somos muito da terra, irmão, e pouco do céu. Hoje nós vamos aprender um pouco. Deus abençoe. Hoje nós vamos aprender um pouco com Jesus Cristo. Por quê? Eu estava lendo essa carta aos Filipenses, e Paulo, vamos lá para o versículo 1. Eu queria entender por que Paulo disse que tem que haver entre nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa igreja, irmão, só alegrou o apóstolo Paulo. Uma igreja que parecia perfeita, irmão. Mas não existe igreja perfeita, porque nós somos imperfeitos. Paulo, no capítulo 1, no versículo de número 3, ele diz assim, ele começa só elogiando essa igreja, mas muitos elogios mesmo. Diz assim, ó, sempre que penso em vocês, eu agradeço a meu Deus. E todas as vezes que eu oro em favor de vocês, eu oro com alegria. O irmão, uma igreja que trazia alegria para o pastor Paulo. Uma igreja que trazia muita coisa boa, e ele orava com alegria para essa igreja. Dizer que todas as vezes que eu orava em favor deles, ele orava com alegria. No versículo 5 ele diz assim, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Uma igreja fervorosa, irmão, uma igreja que ajudava, uma igreja que descansava Paulo. E Paulo amava ir nessa igreja, porque essa igreja de todas as formas estava junto com Paulo. Se Paulo tivesse presente, eles eram obedientes, se não tivesse, eles eram também. É uma igreja fantástica. Mas Paulo, ele é como assim, né? Ele dá a escada e depois retira. Ele vai te levando até as alturas, vai dizendo que você lá vai muito bem, mas tem uns probleminha para resolver nessa igreja. No versículo de número 6, ele diz assim, pois eu estou certo de que Deus, que começou o trabalho na vida de vocês, vai continuar até que ele esteja completo no dia de Cristo. Aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, Paulo diz que ele há de terminar. Então lembre que você que está na igreja, que nós estamos só no começo
da nossa caminhada. Irmãos, esse começo nós começamos talvez bem. Eu fiquei olhando para a minha vida, desde o primeiro dia que eu vim aqui, eu fui convidado, você faz isso, eu faço, você me empresta seu carro, empresta, você vai ali, eu vou. Mas, e eu ficava me gloriando disso, porque é bom ser útil, é muito bom ser útil na igreja. Mas, isso me chamou muita atenção. Isso não é tudo, porque aquele que começou a boa obra, ele tem que terminar, meu irmão. Você não está pronto para servir a Deus. Você ainda não tem a mente de Cristo. E nós vamos estudar isso nessa noite. Versículo número 7. Vocês sempre estão no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. E é isso que vocês estão fazendo agora que eu estou na cadeia. E foi mesmo o que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Paulo disse assim: que bênção, eu estava solto, você andava junto comigo. Eu estou preso e vocês não têm medo do Evangelho. Vocês estão firmes. Como me alegra isso, meus discípulos se tornando parecidos com Cristo, com Jesus Cristo. Ele disse: muita alegria vocês estão trazendo para mim, porque eu preso ou eu solto, vocês estão comigo. Versículo número 8. Deus é testemunho de que eu estou dizendo a verdade quando afirma do meu grande amor por todos vocês. Vem do próprio coração de Jesus Cristo. Paulo disse assim: o amor que eu sinto por vocês não é um amor normal, é um amor que Deus me deu e me ensinou a amar todos os meus irmãos. Porque eu não tenho esse amor para me amar todos vocês, se Deus não me der esse amor. Porque cada um aqui é diferente e nem todo mundo é de fácil convivência. Nem todo mundo se adequa ao meu jeito de pensar e meu jeito de agir. E Paulo disse assim: o meu grande amor por vocês, porque esse amor que Jesus Cristo me deu para me entender e conviver com todos vocês. Porque esse amor que eu sinto por vocês, irmãos, ele vem de Jesus Cristo. No versículo 9, ele diz assim: o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenha sabedoria e um entendimento completo. Versículo número 10. A fim de que saibam escolher melhor. Assim, no dia da vinda de Jesus Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. Se esse amor de Cristo estiver no meu e no seu coração, no dia de Cristo, nós seremos aprovados, sem nenhuma culpa. Assim diz Paulo. No versículo 11 ele diz assim: a vida de vocês estará cheia de boas qualidades, que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e louvor de Deus. A vida de vocês vai estar cheia de qualidade, que só Jesus Cristo pode oferecer. Porque, irmão, a Escritura Sagrada diz que o querer e o fazer vem de Deus. O querer e o efetuar, ele vem de Deus. O querer Deus tem que vir dos céus, e fazer a vontade de Deus também tem que vir dos céus. Ninguém nasce com esse amor por Deus, irmão, se Deus não renovar e não transformar a nossa vida, a nossa mente e o nosso coração. E Paulo diz que precisamos de estar pronto para o dia do nosso Deus. No versículo de número 21, ele diz assim: pois para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Ele estava dizendo assim para a igreja dele, que ele guiava, que ele conduzia essa igreja de Filipos. Ele dizia assim: para mim o mundo não me interessa mais, e sim é estar com Cristo. Pois viver para mim é com Cristo, e morrer é um lucro danado. Versículo 22. Mas se continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então eu não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois eu quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, muito mais é necessário que eu continue a viver. Irmãos, Paulo disse assim: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Ele falou: não tem mais nada nessa terra que me interesse, a não ser
a sua vida. Para mim, irmãos, a sua vida tem que valer mais do que qualquer coisa, que é meu carro, que é meus bens, do que os meus pensamentos. Paulo está dizendo assim: a vida de vocês, para mim, tem muito valor. Agora, se não fosse isso, eu poderia morrer aqui agora nesse púlpito, porque para mim, nada mais me interessa a não ser Jesus Cristo, porque eu sei que após a morte, eu verei como realmente Ele é. Será que você pode dizer nessa noite que você também está consciente de que se você morrer, partir nesse momento, Jesus está esperando de braços abertos? Você tem consciência que você está vivendo em Cristo e que morrer vai ser o maior lucro da sua vida? Irmãos, e Paulo diz: eu estou prontinho. Irmão, eu olhei para dentro de mim e disse: Senhor, tem compaixão de mim, porque eu tenho dúvidas. Mas não poderia ter, e não poderia nem estar aqui pregando se eu tivesse dúvida. Mas veio algumas coisas na minha mente, que eu preciso desapegar, que eu preciso desatrelar, que eu preciso tirar de dentro de mim. Eu preciso entender que não preciso ter medo da morte, porque o que me espera é muito melhor, irmão, do que viver, do que qualquer coisa boa dessa terra. O Fábio, na oração dele, me chamou a atenção, porque já falou um pouco da minha mensagem. Nós somos seguidores de Jesus, mas amantes das coisas da terra, prisioneiros das coisas dessa terra ainda, da concupiscência dos olhos, do desejo de ter, né? Do desejo de ser. Isso está muito agarrado na igreja. Outro dia eu até falei que nós estamos vivendo tempos muito difíceis, porque qualquer pessoa que destaca um pouquinho, já é, às vezes, dizendo assim: ele podia ser um pastor, ele podia ser outro, porque o nível está descendo tanto, irmão, que uma pessoa que destaca um pouco, ela chama atenção dentro da igreja, sendo que todos nós deveríamos chamar atenção, todos nós deveríamos ser esforçados, cada um de uma forma, cada um de um jeito, nem todos chamados para ser pastores, nem todos chamados para ser diácono, mas todos foram chamados para servo do Senhor. Todos nós fomos chamados para ser servo do Senhor. Você não foi chamado para se sentar nesse banco, sair daqui, entrar na sua casa e nem aí para as vidas que ainda não conhecem Jesus. Você não foi chamado somente para isso. Você não foi chamado para ouvir uma mensagem de Deus e ficar inerente às coisas que o mundo está acontecendo, os problemas que estão acontecendo no mundo, igual já foi falado aqui: fome, sede, enchente, pandemia, agora guerra. Irmãos, eu chorei muito hoje, porque eu podia ser um daqueles que estava sendo atacado, irmãos. Irmão, não tem força para nada, irmão, não tem poder de nada, o mundo está caminhando por um caos total. Nós deitamos na nossa cama, ó, se bobear, nem uma oração sequer nós fazemos por aquela guerra que está acontecendo lá. Você teve o privilégio de nascer em Miraí, está na Igreja Batista, e se você tivesse nascido lá, o que seria de você agora? Se você tivesse um filho, os jovens estão todos recrutados para a frente da batalha, o meu filho agora estaria lá na frente da batalha, eu não sei se ele voltava vivo ou morto. Irmãos, a igreja precisa acordar, irmãos, em nome de Jesus. Estou cercado pelos dois lados. Quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, que continuarei vivendo, ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e ter a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Cristo. Paulo, nas suas cartas, às vezes tem um texto que ele diz, né, que sejam meus imitadores. Paulo, para mim, foi um dos maiores evangelistas, um dos maiores pessoas depois de Cristo, para a gente imitar, de alguém que realmente foi transformado nessa vida. Paulo virou um ganhador de almas. Irmãos, em 2021, quantas vidas você ganhou para Jesus? Em 2020, quantas? Em 2022, você pretende ganhar quantas?
Irmãos, se o seu exemplo não serve para os seus filhos, não serve para os seus pais, não serve para os seus irmãos, não serve para o seu patrão, não serve para os seus funcionários, que cristão é você? Irmãos, nós precisamos sair dessa coisa de sentar no banco e ir embora, e vidas não interessam para nós mais. Irmãos, está uma dificuldade, nós estamos custando a carregar nós mesmos, é uma dificuldade, não sei se eu vou no culto hoje, não sei se eu não vou, não sei se eu leio a Bíblia, não sei se eu oro, vou deixar para depois, o dia passa, você não faz nada. E agora eu quero falar mais um pouco. Vão comigo para o capítulo 2. Paulo vai dizendo assim, versículo 1. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. Como que você é forte? Se você estiver unido com Cristo. Se você não tiver, aqui que você está? Fraco. Sabe por que você encontra fraco? Sabe por que você não tem força para ler, não tem força para orar? E não tem prazer em ficar na presença de Deus? Porque vocês não estão na presença de Deus e vocês estão fracos. Porque por estarem unidos com Deus, vocês estão fortes e o amor dele os anima. Se você estiver aprovado por Deus, alegrando o coração do Senhor, estiver firme na presença do Senhor, a Bíblia diz que o amor de Cristo te anima, te dá força, renova suas forças a cada manhã, e vocês participam do Espírito de Deus. E se você tiver o Espírito Santo, vocês também são bondosos e misericordiosos um com os outros. Impossível, irmão, ser bondoso e misericordioso um com o outro, se o amor de Cristo não estiver no nosso coração. Irmãos, eu não sei a motivação que você está aqui na igreja, mas a sua motivação tem que ser Jesus Cristo. No versículo 2, ele diz assim: então peço que me dê a grande satisfação de viver em harmonia. Você tem harmonia com todos? Lida bem com todo mundo? Que vivam em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Irmãos, nós precisamos estar unidos de alma e mente. Aí eu cheguei na resposta, por que Jesus diz que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. De uma igreja perfeita, agora começa a aparecer as imperfeições. O versículo 5 responde o versículo 3 e o versículo 4. O versículo 3 diz assim: não faça nada por interesse pessoal. Irmãos, tem pessoas na igreja que são ótimas, mas elas só fazem coisas para promover a si mesmo. Se preocupa com si mesmo. Elas querem estar nos holofotes preocupada com ela mesma, somente com interesse próprio. Paulo falou assim: mas não faço essas coisas que vocês estão fazendo para que eu reconheça vocês, porque o importante, em 1 Coríntios ele diz assim: eu não importo o que os outros pensam de mim, o importante é o que Deus pensa de você, irmão. O que o pastor Marcel, ou que qualquer pessoa pensa de você, ou o pastor Verbeto, é importante, mas o mais importante é o que Deus pensa de você. Será que você encontra nessa noite aprovado por Deus, e Deus olha lá do céu e vê o que está dentro do seu coração nesse momento, e diz assim: eis aí meu servo amado por mim? Será que o seu coração está aberto para Jesus Cristo? Será que realmente o que você tem feito na igreja é por causa de Cristo ou por interesse pessoal? Ou por desejo tolo de receber elogio? Gente,
Como nós gostamos de ser elogiado. E a Bíblia chama Deus, através de Paulo, dizendo assim: desejo tolo de que sejamos reconhecidos pelos homens. Irmãos, quantas pessoas fazem as coisas para poder receber elogios de homens? Desejo tolo que não agrada o Senhor. Mas sejam humildes e considere os outros superior a você mesmo. Irmãos, lembra daquela passagem onde diz, os discípulos disseram: mas entre nós vai ter que ser um que é o líder, porque no mundo aqui tudo tem que ter alguém para mandar no outro. Jesus falou assim: no reino da terra é assim mesmo, o patrão manda no funcionário, o encarregado manda nos outros, mas no reino de Deus, o maior é o menor. O pastor Marcel e o pastor Everton é servo de nós todos. Ele é o maior, ainda é responsável pelo meu sangue, pelo seu sangue, pela sua salvação. Além deles carregarem a deles, eles são responsáveis por nós. Ai deles se desviar um de nós. Não se nós nos perdemos por conta própria, esse é problema nosso. Mas se ele for o culpado, ele vai pagar por aquilo que nós, pelos nossos caminhos. Então, o maior é o maior aqui dentro da igreja é o menor. Porque se qualquer pessoa aqui, eu não sei se você tem desejo de ser um pastor um dia, você tem desejo de ser o menor na igreja? Abandonar os seus prazeres, abandonar tudo, acabar os seus passeios, acabar tudo, porque agora você vai viver em prol dos outros, não de você mesmo, porque agora os outros são superiores a você. Todo mundo vai mandar em você, porque é assim, o maior no reino de Deus é o menor. Considere os outros superior a você. Que ninguém procure os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Tem entre vocês o mesmo modo de pensar que houve em Jesus Cristo. Jesus, irmãos, ele veio aqui na terra, ele nunca se preocupou consigo mesmo. Ele veio por causa de mim e de você. Irmãos, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. Versículo 6, Jesus tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Ele nunca usufruiu do poder dele. Pelo contrário, versículo 7, ele abriu mão de tudo que era seu e se tornou natureza de servo. Se Jesus se tornou servo, irmão, o que é que nós temos que nos tornar? Servo também, irmão. Tomando assim igual aos seres humanos e vivendo uma vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Irmão, um próprio Deus descer aqui na terra por causa de mim e por causa de você, por causa das prostitutas, por causa dos drogados, por causa dos ladrões, e por causa dos idólatras, por causa dos beberrões, por causa de todos, irmão. Ele desceu e morreu, e morte de cruz. Irmãos, a salvação é pela graça, e ela é de graça. Mas ela não custou barato para você ficar brincando com ela não, irmão. Deus teve que descer do céu, o Criador que me criou, eu e você, teve que descer do céu, ser humilhado, chicoteado, espancado, pregado, agonizou na cruz, morte de cruz e morte de sofrimento, por causa de mim e por causa de você. Irmãos, ninguém vai dizer para Deus: o Senhor não foi justo comigo. Ninguém vai chegar naquele grande dia e falar: o Senhor não fez nada por mim, irmão. A salvação, ela é gratuita, mas não foi barata. O próprio Jesus se transformou em figura de homem e agonizou naquela cruz, irmão. Irmãos, se te pendurar numa cruz, quantas horas você demora para morrer, irmão? Morrer por sufocamento, morrer uma morte, esperar o seu ar, você parar de respirar, pendurado no madeiro,
enquanto você estava no adultério, enquanto você estava bebendo, mentindo, na idolatria, na feitiçaria, na macumbaria, e Jesus estava lá, morrendo por causa de você. É por isso que ele diz, já que você é meu seguidor hoje, tem em você o mesmo pensamento que teve em mim. Assim diz Jesus, para mim e para a sua vida. Sabe por quê? Há essa dificuldade, há separação em igreja, há parcialidade, é porque não há o sentimento de Cristo. Irmão, a igreja vem regredindo. Eu tenho sentido, eu tenho olhado até pela minha própria vida, irmão. Eu li as palavras da Bíblia, ela pulava para dentro do meu coração, aquilo queimava e meu coração quase não cabia no peito. E eu ia procurar uma pessoa para falar, irmão. Hoje eu leio a Bíblia, ela já não está mexendo mais no meu coração, irmão. Isso não é agradável ao Senhor, não é o Deus que mudou e não é a palavra de Deus que não mexe no meu coração. É eu que estou me esfriando e não estou dando o valor que Jesus fez naquela cruz por mim naquele dia. Sabe por que você está esfriando? É porque as coisas do mundo estão entrando no seu coração, os desejos tolos desse mundo estão minando as suas forças e te separando de Cristo. Ele foi humilde e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Irmãos, nós precisamos de ter o sentimento de Cristo. Nós precisamos ter uma mente descrita em Mateus capítulo 5, abre comigo. Essa mente tem que estar no nosso coração. Quando Jesus disse isso para nós, já foi ministrada várias vezes aqui, foi até separada de versículo em versículo, mas quando Jesus começou o Sermão do Monte, ele começou dizendo o sentimento que ele tinha. Ele diz assim, eu sou feliz porque eu sei que eu sou espiritualmente pobre. E ele disse, feliz as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é dela. O que é uma pessoa pobre de espírito? É você saber que você é dependente do Senhor. O pobre de espírito é saber que é impossível você se salvar se não for a morte de Jesus na cruz. Versículo número 4. Feliz as pessoas que choram, pois a Deus as consolará. Não é o choro da derrota, não é o choro do erro, é o choro por Jesus Cristo de gratidão, é o choro por vidas que Jesus ama. Irmãos, precisamos de chorar por tudo e por todos. Felizes as pessoas humildes, pois receberão de Deus o que Ele tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome de justiça e sede de fazer a vontade de Deus, pois Deus as deixará completamente satisfeita. Você tem fome? Você tem sede de fazer a vontade de Deus? Pois então Ele vai te deixar completamente satisfeito. Se você tem sede e vontade de fazer a vontade de Deus, Deus vai te deixar completamente satisfeito. Felizes as pessoas que têm misericórdia de Deus, que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Como você tem agido com as pessoas que te confrontam? Irmãos, eu passei por uma situação, estou passando por uma situação difícil. Não é difícil, de um erro que eu cometi, mas irmãos, se eu não tiver a mente de Cristo, essa situação vai me constranger para o resto da vida, vai me separar de Cristo. Eu tenho que ter a mente de Cristo, eu preciso ter misericórdia, eu preciso de misericórdia, porque Jesus diz, amai os vossos inimigos, orai para quem te persegue, e fale bem de quem fale mal de você, irmão. Essa é a mente de Cristo. Aquele que me atacou, aquele que me traiu, que me enganou, ele é amado por Deus, e se ele é amado por Deus, eu tenho que amar ele também, irmãos. Não importa o que a pessoa fez com você, ele é amado de Deus, e se você é filho de Deus, você tem que amar também essa pessoa é inimiga sua, mas ela não é inimiga de Deus. Irmãos, e que luta para tirar isso do coração? Não é fácil, irmãos, mas aos poucos, Deus está trabalhando na minha vida. Glórias a Deus. Porque, irmãos, eu vou partir desse mundo.
e tudo vai ficar por aí. O que eu tenho, os problemas e o que eu vou levar na minha mão. A palavra da oferta de hoje. O que eu tenho, se Deus me pedir a minha alma hoje? E se Deus te pedir a sua alma hoje? O que você vai levar para o Senhor, irmãos? Então nós precisamos de ter misericórdia dos outros. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Difícil, né, irmão? Um coração puro. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus o tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazer a vontade de Deus, pois o reino dos céus é dela. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta agora, essa pergunta eu quero fazer. Você tem sofrido perseguição porque você tem pregado a palavra de Deus? Jesus disse que se você for discípulo dele, fervoroso, e fazer as coisas que ele fez, assim como ele foi perseguido, eu também serei. Você tem sido perseguido pela palavra do Senhor? Você tem sido rejeitado porque você é um cristão autêntico, verdadeiro? Ou você é o que precisa ser, depende da situação? A Bíblia diz que feliz os que são perseguidos. Felizes são vocês quando o insultarem e perseguirem, dizendo todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fique alegre e feliz, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viram antes de vocês. Todos foram atacados, muitos cortados em pedaços, todos perseguidos. Todas as pessoas que levaram o evangelho a sério serão perseguidas. Assim como perseguiram Jesus, também nos perseguirão. Irmãos, quer crescer em amor? 1 Coríntios 13. Irmãos, nós precisamos de imitar alguns princípios desse capítulo, irmão. Vê se isso está no seu coração. Do versículo 4 ao 7, capítulo 13, 4, 7. Como que nós vamos crescer em amor? Você só cresce em amor se for dessa forma aqui, ó. Você só vai ser um cristão verdadeiro que agrada o Senhor dessa forma. Versículo 4, capítulo 13, versículo 4. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Irmãos, você tem o amor de Cristo no seu coração? Você é ciumento? Não tem o amor de Cristo. Você é orgulhoso? Não tem o amor de Cristo. Você é vaidoso? Não tem o amor de Cristo no seu coração. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, e não fica irritado, nem guarda mágoas. Você é grosseiro? Você não tem o amor de Cristo no seu coração. Você é egoísta? Você não tem o amor de Cristo no seu coração. Você fica irritado? Você não tem o amor de Cristo no seu coração. Você guarda mágoa? Como que você encontra? Está cheio de mágoa o seu coração? Você não tem a mente de Cristo. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Irmãos, eu errei numa coisa, mas eu não contei para muita gente não. Você sabe por quê? É muito triste. Mas você sabia que mesmo dentro da igreja, nem todo mundo torce pela gente, pastor? Se eu contar, alguns vão dizer, bem feito. Não poderia acontecer isso, mas eu sei que vai. Principalmente pelo erro que eu cometi. Eles vão dizer, bem feito. Irmão, quem ama, não fica alegre quando o outro perde, quando o outro erra. Se eu contar que eu comprei uma Hilux zero aqui, será que todo mundo vai se alegrar comigo? Eu acredito que não. Mas quem ama fica alegre quando alguém está alegre. Quando você me contar alguma coisa boa que aconteceu com você, a minha obrigação é se alegrar com você. E você também, quando você fizer uma coisa muito triste, muito errada, eu ter condição de ser seu amigo nessa coisa errada, te ajudar a caminhar e a sair de onde você errou. Porque quem ama, irmão, não fica satisfeito quando alguém faz uma coisa errada.
Não, irmão. Não pode ser assim, irmão. Esse amor de Cristo. Porque Paulo, ele diz aqui para nós em Filipenses, que a igreja não tem que atacar só o inimigo lá fora. Nós não temos que trabalhar só lá fora. A igreja, se não for unida aqui dentro, irmão, o inimigo lá fora vai dar uma costa em nós, você nem sabe o que nós vamos sair perdendo feio. Primeiro nós temos que unir aqui, para depois fazer o trabalho lá. Nós precisamos ter o sentimento de irmãos entre os outros. Você me considera como seu irmão? Eu também preciso de considerar como meu irmão. Eu não posso fazer acepção de pessoas. Eu não posso ter grupo de pessoas. Eu sei que tem pessoas que são mais chegadas. Até o próprio Jesus diz que João deitava no seio do Senhor. Ele era um amigo mais chegado. Mas ele não deixava de amar os outros apóstolos mais do que amava João. Ele era mais confidente com João. Eu e o Vinícius não podemos ser mais confidentes, mas eu tenho que amar ele a mesma coisa que o Zé, o Denilson. Eu tenho que amar a mesma coisa, irmão. Às vezes eu convivo com um, mas a sua dor tem que ser a minha dor. A sua alegria tem que ser a minha alegria. Quer crescer em amor? Você tem que ter esse sentimento no seu coração, irmão. Em nome de Jesus Cristo. Quem ama nunca desiste, tudo suporta com fé, esperança e paciência, irmão. Quem ama, quem tem o amor de Cristo é paciente. Quem tem o amor de Cristo suporta tudo com fé. Em Gálatas capítulo 5, diz que nós temos, logo à frente um pouquinho aí, que exibir o fruto do Espírito Santo. Irmão, se nós temos o amor de Cristo no nosso coração, nós temos que exibir esse fruto do Espírito Santo. Porque se as pessoas não vê o fruto do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, dentro de nós, como que nós vamos dizer que somos um cristão e que realmente entregamos a nossa vida para Cristo? Gálatas capítulo 5, versículo número 22 e 23. Mas o que o Espírito de Deus produz é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, a humildade, o domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Versículo 24. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua natureza humana junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Você tem o fruto do Espírito, irmão? Você é cheio de amor? Você é uma pessoa alegre com Jesus, independente do que está acontecendo? Se você não tem dinheiro, se você está enfermo, se os problemas estão indo, você continua alegre com Cristo? Você continua tendo paz? Você é paciente? Você é delicado? Você é bondoso? Você é fiel? Humilde? Você tem domínio próprio nas reações suas, irmão? Outro dia eu estava falando aqui, ser crente nas ações é fácil. Eu vou lá na casa do Zezé pregar para ele, vou. Mas quando o Zezé, encontrei com ele na rua, ele me ofendeu, qual é a minha reação? Eu tenho que reagir da mesma forma do que o dia que eu fui lá, cheio de amor e misericórdia. Então, na hora das nossas reações, nós temos que ter domínio próprio, irmão. Como que você tem domínio próprio? É ser templo e morada do Espírito Santo, irmão. Somente o Espírito de Deus pode te dominar, irmão, em nome de Jesus Cristo. Se nós queremos crescer em amor, os frutos do Espírito Santo têm que estar dentro de nós, irmão, em nome de Jesus Cristo. Se você quer ter a mente de Cristo, em João capítulo 6, versículo 38, diz assim: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Irmãos, se você quer crescer em amor e tem uma mente de Cristo, não seja mais feita a sua vontade, mas sim a vontade daquele que te enviou. Em Romanos capítulo 12, um pouquinho atrás, Romanos capítulo 12, esse versículo é muito importante. Ele é um versículo de transformação da nossa mente. Romanos 12, 2. Não vivam mais como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus te transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Irmão, se você não deixar que Deus mude e faça uma transformação na sua mente, nunca você vai conseguir. Como ele diz aqui, não vivam como as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus o transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Aí vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é,
aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Irmãos, peça a Deus que mude a sua mente, que transforme a sua mente, para a honra e glória do Senhor. E para nós terminarmos, 1 João, lá no finalzinho, em nome de Jesus, 1 João, capítulo 2, versículo de número 6. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Irmãos, se nós dizemos que somos servos, que servimos a Deus, nós devemos viver como Jesus Cristo viveu. Você tem vivido como Cristo viveu? Você está disposto a dar sua vida por mim? Você está disposto a dar sua vida pelo seu irmão? A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né? Em 1 João diz assim: assim como Jesus deu a vida por nós, nós também temos que dar nossa vida pelos nossos irmãos. Nós temos que estar pronto, irmão, para dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, que haja entre nós, que haja entre mim, que haja em mim e que haja em vocês o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, independente da situação. Eu passei por uma situação aí, irmão, que eu tinha que tomar uma decisão. Com uma pessoa, ou de abençoar, ou eu tinha que tomar uma decisão. Vamos supor, patrão, ou mandar embora, ou ficar. O poder estava na minha mão, eu tenho direito. Eu como patrão, eu tenho direito de querer ou não querer, de mandar embora ou não mandar. Quando eu estava orando a Deus, Deus falou no meu coração: acima de você tem eu. Sabe o que Deus quis dizer com isso? Que não seja feita a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu não tomei a decisão que eu queria, mas eu tomei a decisão que Deus queria. Irmão, às vezes você vai ser deparado com situação que você tem poder de tomar aquela decisão, mas pergunta a Deus se aquilo que você quer fazer é aquilo que Ele quer. Eu poderia ter tomado duas decisões. A primeira decisão que veio no meu coração era a minha vontade, mas quando eu orei a Deus, a vontade de Deus prevaleceu. Então, no momento de decisão, tenha a mente de Cristo. Nunca, mas eu, né? Lá em casa de vez em quando eu converso, até com a minha mulher, fala assim: mas eu estou com razão. Mas eu não quero saber se está com razão, eu quero ser feliz, né? Entre razão e ser feliz, eu prefiro ficar com a felicidade, em nome de Jesus Cristo. Mas eu estou certo, mas eu não vou brigar, porque acima de mim tem um Deus. Porque o que prevalece, irmão, na minha vida e na sua vida, é a justiça de Deus. Porque a Bíblia diz que o meu coração é enganoso. Você já pensou, irmão, se eu estivesse tomando uma decisão ali, naquele calor ali, e o meu coração tivesse me enganado? Quando eu perderia com aquilo? Quanto aquilo ia trazer tristeza, angústia para mim, né? Em nome de Jesus, a outra pessoa poderia ser prejudicada. Não, que seja feita a vontade de Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus, tenha a mente de Cristo e deixe que Deus se transforme para uma completa renovação de mente e de coração. Que Deus os abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, pegando carona aqui na palavra do Hélio. Aqui na igreja eu sou pastor, mas acima de mim tem Deus, tá? Lembra que tem o Senhor acima do pastor. E você está servindo a Ele. É Ele que é o dono de todas as coisas. É Ele que governa as nossas vidas. Que seja assim o nosso coração no Senhor. Deus continue abençoando a vida do Hélio. E que o nosso sentimento esteja sempre em Cristo Jesus.
seja o mesmo sentimento dele, em nome de Jesus. Irmãos, domingo pela manhã nós teremos escola dominical, amém? Teremos uma escola dominical aqui, às 8h45 começa, até às 9 horas o momento de oração, e 9 às 10 a palavra do Senhor. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Tessalonicenses, estamos no capítulo 2, vem para cá aprender a palavra do Senhor conosco, em nome de Jesus. Irmãos, também fiquei feliz, aquela barraca aqui que nós desmontamos aqui do lado, onde ficava a Kombi, está montadinha lá no monte, para a glória de Deus, ficou linda. Essa semana eu fui lá, nós vamos fazer um café lá no monte, qualquer domingo de manhã desse, amém? Vamos estar lá juntos, e está linda a barraca, um tempo assim, se você estiver com a sua família à tarde, vai lá, faz um piquenique lá, tira um tempo para ir lá, está maravilhoso, tanto para orar, tanto para ficar um tempo lá, olhando a paisagem. Vai lá no monte em nome de Jesus, amém? Nós falamos também nas redes sociais, né, para a glória e louvor do nome do Senhor, conseguimos arrecadar aí 17 mil reais, né, na nossa campanha, compramos 35 guarda-roupas de 4 portas, 7 kits de cozinha, né, armário de cozinha, bonitinho para danar, R$369 custa um armário, e tem uma possibilidade aí, se você talvez quiser participar dessa campanha e ainda não participou, você pode comprar ou o guarda-roupa ou o kit de cozinha para abençoar uma família no cartão, né? Nós compramos tudo lá na Roça Imóveis e divide até de 21 vezes. Pegar 370 de 21 vezes, você vai pagar R$10 por mês. Amém? Se você tiver desejo de abençoar ou já abençoou, fica à vontade, eu só estou comunicando aqui, quem sabe você está procurando uma forma de abençoar, você pode também abençoar dessa forma. E se Deus quiser, semana que vem, nós estaremos entregando os guarda-roupas, os kits. Hoje nós entregamos 100 litros de leite, né, Milton? O Milton ajuda a gente aí, vai lá buscar o leite, a gente coloca tudo direitinho nos litros e abençoamos as famílias, distribuindo biscoito de polvilho também. Temos abençoado a cidade. Hoje à tarde também o Lions Club nos ligou, pediu para que nós distribuíssemos os armários que eles compraram. Então assim, o Lions gastou, mas quem está fazendo o serviço é nós, né? Para misericórdia de Deus, glória de Deus. E a gente está indo nas casas e a necessidade é muito grande do povo, irmãos. É muito sofrimento que muitas famílias estão vivendo. Estava conversando ontem com a minha mãe, falei assim, mãe, é triste aqui em casa, a gente viu que pegou água, né, em grande parte da casa, mas teve casa que perdeu tudo, e é só Deus, casa que não tem condição mesmo, um cheiro forte, e muitas casas afetadas, e só Deus. A gente tem que só agradecer a Deus por estar nos sustentando, nos abençoando. Hoje à tarde, muitas bênçãos, né? Um cara de Rio Pomba quer trazer uma doação, também entrou em contato, eu falei, pode mandar sofá, guarda-roupa, se quiser mandar fogão, tem muita necessidade aí. Então assim, eu conversando com o pastor Everton, eu percebi que nós estamos num plantio, irmãos. Guarde isso que nós estou falando aqui. A Igreja Batista RV está plantando nessa cidade. Nós, talvez esse mês de fevereiro foi todo para plantação. Nós visitamos tantas casas, né, tantas famílias, plantando uma cesta básica, plantando uma ajuda, plantando uma oração, plantando uma limpeza. E eu tenho certeza que esses frutos, eles vão nascer para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Então nós louvamos ao Senhor por isso. Eu quero convidar nessa noite, o nosso diácono Duda está fazendo aniversário. Vem cá, Duda, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o diácono Duda em nome de Jesus. A dona Maria Lúcia também vai fazer amanhã mais um ano de vida. Você pode aplaudir a dona Maria Lúcia também. Vem cá. Eu quero orar por esses diáconos abençoados que nós temos aqui, né? Tanto a Maria Lúcia quanto o Duda são uma bênção em nossas vidas. Mulher e homem de oração,
é maravilhoso quando nós temos companheiros de ministério que são homens e mulheres de oração, e nós agradecemos ao Senhor pela vida de vocês. Que Deus assim continue sustentando e abençoando em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar pela vida deles e agradecer ao Senhor. Estenda as suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos. Agradecemos ao Senhor pela vida do diácono Duda, que hoje completa mais um ano de vida na tua presença. Obrigado pela vida do teu servo. Obrigado por sustentar, obrigado por derramar as tuas bênçãos sobre ele e ele ser uma bênção em nossas vidas. Continue, ó Deus, abençoando o coração do teu servo, a vida do teu servo, Pai. Que ele seja, Senhor, em nome de Jesus, luz, que ele seja sal, por onde ele passar nessa geração. Nós, como igreja, abençoamos o teu filho. Pedimos ao Senhor também, a tua serva, a diaconisa Maria Lúcia, seja com ela, Pai. Que a cada dia mais o Senhor derrame saúde, bênção, vida, poder e graça. Pai, no nome de Jesus, continue realizando os desejos do coração da tua filha, conforme a tua vontade e o teu querer. Sustenta ela na tua presença, Senhor. É isso que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: Deus abençoe, um final de semana abençoado em nome de Jesus.